Olá, meu irmão, minha irmã, seja sobre a vida de vocês a graça do Senhor nosso Deus. Boa noite para vocês, que alegria estar diante de vocês mais uma vez. Espero que vocês tenham tido um domingo abençoado, que vocês realmente tenham aprendido, crescido durante esse dia, nas diversas situações pelas quais passamos. Tenho certeza de que tudo hoje contribuiu para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Deus abençoe vocês. Hoje nós estamos encerrando o mês da família na nossa igreja. Daqui a pouquinho eu quero te convidar a ouvir o pastor Joseíster Lopes, que será o mensageiro dessa noite. Ele que é pastor na Igreja Batista Monte Carmelo, em Montes Claros, aceitou o nosso convite, gravou um vídeo, mandou esse vídeo para nós e ele então será apresentado para vocês daqui a pouquinho. Ele vai pregar a palavra de Deus. Eu quero realmente que você seja abençoado, edificado pela palavra do pastor Lopes, que tem feito um trabalho excepcional ali na Igreja Batista Monte Carmelo, em Montes Claros. Antes eu queria apenas reiterar com vocês a nossa campanha do agasalho. Você está vendo aí o banner na tela e eu convido você, esta agora é a última semana. Se você tem cobertores, agasalhos, roupas, calçados para doar, você poderá levar até a igreja. Muitos irmãos já levaram, graças a Deus, mas nós estamos ali esperando a sua doação. Você poderá levar à igreja a sua doação até sábado, dia 6 de junho. Na segunda ou na terça da semana seguinte, nós vamos entregar todas estas doações ao pastor Adriano, que tem uma clínica de recuperação de dependentes químicos em Divinópolis e precisa muito dessas doações. Então, se você tem alguma coisa e deseja doar, essa é a última semana para você levar na igreja. Se você tem dificuldade de levar à igreja, fale comigo que eu vou até a sua casa buscar a sua doação. O outro aviso que eu tenho para vocês, também está na nossa tela, é a nossa nova série de estudos que começará nessa quarta-feira. Eu quero convidar vocês para estudarmos expositivamente a primeira, a segunda e a terceira carta do apóstolo João, que é chamada de cartas gerais ou cartas, epístolas universais. Eram cartas que foram escritas para todas as igrejas do primeiro século. E essas cartas têm abençoado a igreja do Senhor Jesus século após século e tem chegado até nós. Eu tenho certeza que vamos extrair muitas lições para a nossa vida das cartas de João. Então, participe conosco. Se você quiser, compartilhe esse vídeo com alguém que você tenha evangelizado. Será um estudo promissor, um estudo que nos abençoará muito, como tenho certeza nos abençoou o estudo acerca da vida do rei Davi. Ok? Quero orar com vocês, vamos depois louvar ao Senhor com mais uma família, encerrando assim o mês da família, e logo em seguida nós ouviremos o pastor Joseíster Lopes, que nos trará a mensagem do Senhor. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, por tudo que aprendemos durante esse mês de maio. Obrigado pela oportunidade que tivemos de já estudar a sua palavra hoje cedo e agora mais uma vez. Fala conosco através do pastor Lopes, que ele seja um instrumento do Senhor para falar aos nossos corações. Muito obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Nós oramos e te pedimos que tudo contribua para a tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor e em seguida, com vocês, o pastor Joseíster Lopes com a mensagem de Deus. Ó
Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de Jesus. Que prazer poder, nesse exato momento, poder compartilhar com os irmãos aqui um pouco da palavra de Deus. Queremos agradecer pelo convite do pastor Alex. Deus possa estar abençoando poderosamente o pastor Alex, toda a sua família, que está envolvido aí diretamente na multiplicação de discípulos na primeira igreja batista em Pará de Minas. E a todos vocês desta igreja, desta amada igreja Pará de Minas, nós pedimos que Deus esteja abençoando poderosamente cada um de vocês, cada um dos meus irmãos que estão aí em Pará de Minas, lembrando que nós somos chamados para fazer discípulos e discípulos de Cristo Jesus. O pastor Alex já esteve pregando aqui em nossa igreja, através de uma live, né? E agora eu estou podendo aqui, juntamente com os irmãos, compartilhar aqui um pouco dessa palavra aqui nos nossos próximos minutos aqui. Quero pedir aos irmãos que estejam atentos àquilo que Deus quer falar ao seu coração. E nessa oportunidade eu quero pensar com os irmãos num texto bíblico de Lucas, no capítulo 15, versículo 25 a 32. Lucas, capítulo 15, versículo 25 ao versículo 32. Eu sei que quando vai falar desse texto, é uma tendência natural de nós falarmos do pródigo. Hoje eu não quero falar do pródigo, eu quero falar de quem ficou, da pessoa que ficou. Vou ler o texto, acompanhem comigo aí, na sua versão, na sua Bíblia, esse trecho da palavra de Deus. Fala bem assim: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Grave bem isso, e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, grave bem isto, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, grave isso, sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai Todo-Poderoso, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me dá de poder compartilhar a palavra do Senhor. E nesse momento com os meus irmãos na Primeira Igreja Batista em Pará de Minas, e todos os amigos dos meus irmãos e até mesmo outras pessoas que vão estar nos assistindo. Quero pedir, meu Deus, que esta palavra que foi lida, que ela possa achar lugar no nosso coração, para ser guardada, para ser aplicada e praticada dia após dia. Ensina-nos, ó Deus, quanto a esse texto, sobre esta parábola. Eu te agradeço pela oportunidade, mais uma vez, de poder falar contigo. Que essa mensagem, meu Deus, seja de fato algo que possa levar a muitos de nós serem transformados pelo poder do Evangelho. Tudo isso que eu te peço, Senhor Deus, e te agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero pensar com você nesta ocasião sobre quando pais e filhos estão perdidos na casa do pai. Eu sei que aqui o texto está falando de um filho, mas eu quero aqui fazer uma analogia de pais e também de filhos, né? Perdidos na casa do pai. A casa do pai aqui é a casa de Deus. Pais e filhos aqui
é aquele jovem lá, né, que ficou em casa. Não vou falar hoje do jovem que saiu de casa, o pródigo. Na minha opinião, até que o pródigo, na verdade, é muito mais aquele que ficou do que aquele que foi. Mas não vou entrar nessa discussão, nessa mensagem. Pensa comigo então, quando pais e filhos estão perdidos na casa do Pai. Jesus ele conta nesse texto 3 parábolas e 3 parábolas que falam sobre a alegria do encontro. Eu quero destacá-las aqui. Não vou falar de todas elas, mas apenas fazer um destaque aqui introdutório. A primeira delas é a ovelha perdida que foi encontrada. A ovelha perdida que foi encontrada, o que o pastor faz? O pastor chama todos para se alegrarem. Depois nós vamos encontrar uma outra parábola. A moeda perdida que foi encontrada. E o que acontece? A mulher chama seus vizinhos para se alegrarem. E aí é o texto que nós usamos, o do filho perdido que voltou para casa. E o que faz o pai? O pai oferece uma festa e se alegra. Um detalhe sobre essas 3 parábolas é que a única pessoa que não está alegre, que não está feliz, é o irmão mais velho do pródigo. E é dele que a gente quer falar. Por isso que dá a citação de quando pais e filhos, né? E aí eu quero fazer a comparação com o filho mais velho, né? Ficou em casa. Um detalhe também que eu chamo a atenção aqui é que no meio dessa festa, no meio ali do encontro, aquela festa de encontro, do resgate, da salvação, há uma voz que destoa. Porque o filho mais velho está triste. Por que ele está triste? Porque o pai o recebeu, o filho pródigo, com alegria. O filho mais velho também está irado. Por que ele está irado? Porque o pai é misericordioso para com aquele que saiu. E outro é que o filho mais velho está do lado de fora. Pedi para que você pudesse destacar naqueles momentos da leitura. Enquanto o filho pródigo está dentro da casa do pai. Um detalhe interessante sobre esta passagem é do perigo de estar na casa do pai, ou seja, dentro da igreja, no convívio da igreja, e ainda está perdido. Isso é muito perigoso, porque aquele filho, ele também vai representar os escribas e fariseus, porque eles se consideravam, entre aspas, santos, e também fazia uma outra coisa, ele desprezava os outros. Esse filho também representa aqueles que estão dentro da igreja, obedecendo às leis, cumprindo os deveres, sem se enveredar pelos antros do caminho ou do pecado, pelos corredores escuros do mundo. E ainda assim, infelizmente, estão perdidos. Lembra do jovem rico? O jovem rico era criado na sinagoga. Ele cumpria os mandamentos, mas ele estava perdido. Ele chegou para Jesus e falou: Jesus, o que eu preciso para ter a vida eterna? Jesus falou: guarda os mandamentos. E ele falou: eu faço isso desde pequeno. E aí Jesus disse para ele: vai, vende tudo que tens e me segue. Mas o jovem não segue Jesus. Ele desaparece. Mas, pensando no nosso tema, desse encontro, desta palavra, desta mensagem, eu pergunto: quando é que os pais e filhos estão perdidos na casa do pai? Eu coloco aqui 6 pontos importantes quando pais e filhos estão perdidos na casa do pai. Primeira delas é que vivem dentro da igreja, mas não obedecem ao grande mandamento. Eu repito, pais e filhos estão perdidos na casa do pai quando eles vivem dentro da igreja, mas não obedecem ao grande mandamento. E qual é o grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Está lembrado? Mateus capítulo 22, 37 a 39.
e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus ele ensina que os dois principais mandamentos da lei, que são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ele também diz que isso era o novo mandamento. E esse filho, ele quebra esses dois mandamentos, porque ele nem ama a Deus, representado aqui no papel do pai, lembra do pai? O pai que falou, que deu a festa para o encontro do filho perdido, e nem amava o seu irmão, aquele que tinha saído. Ele não perdoou o pai por haver recebido o filho pródigo, e também nem perdoou o irmão pelos seus erros. Será que há pais assim que estão me assistindo agora? Será que há filhos assim que estão na igreja, mas não têm amor por Deus? Não coloca Deus em primeiro lugar? Não tem amor pelos perdidos? Eles estão na igreja, mas não amam seus irmãos. São aqueles que estão na igreja e que não conversam com o outro, que ainda está, entre aspas, de mal contra o irmão. São aqueles pais e filhos que não conversam dentro de casa, eles estão brigados. São cônjuges, maridos e mulheres que estão brigados e que não se conversam. Por quê? Porque eles estão dentro da casa do Pai, dentro da igreja, mas não obedecem ao grande mandamento. Isso é triste, isso é muito feio. Não estão interessados em ganhar ninguém para Jesus. Segundo lugar, há pais e filhos que estão perdidos na casa do Pai quando vivem dentro da igreja, mas não confiam, mas confiam em sua própria justiça. Vou repetir. Vivem dentro da igreja, mas confiam em sua própria justiça. Ele, aquele filho, né? Ele era veloz para ver o pecado do seu irmão, mas ele não enxergava os seus próprios pecados. Ele era cáustico para condenar o irmão. Ele era implacável, enquanto via-se a si mesmo como o padrão da obediência. O que isso significa? Ele tinha facilidade para olhar os erros dos outros, mas ele não conhecia o seu próprio erro. Isso é muito parecido com os fariseus. Os fariseus, eles definiam o pecado em termos de ações exteriores e não atitudes íntimas. Eles eram orgulhosos de si mesmos, como o profeta Jonas. Esse filho mais velho obedecia ao pai, mas não obedecia de coração. Não obedecia ao pai de forma de coração, internamente. Ele trabalhava com intensidade, mas ele não trabalhava por amor. Deixa eu te perguntar, você é do tipo daquele que faz alguma coisa só para o seu pastor ver? Só para o seu líder de ministério, para o seu líder de pequeno grupo ver? Ou você é daquele que faz por amor, independentemente de se eles estarem vendo ou não vendo? Você está fazendo porque você quer fazer para agradar a Deus. Já pensou nisso? Quantos pais e filhos que estão perdidos na casa do Pai porque confiam em sua própria justiça? Eu quero ainda falar o terceiro ponto que eu aprendo nessa passagem, fazendo um paralelo entre pais e filhos com o filho do pai do filho pródigo. Terceiro lugar, há pais e filhos perdidos na casa do Senhor quando vivem dentro da igreja, mas são escravos da religiosidade. Esse ponto tem a ver com o ponto anterior. Vivem dentro da igreja, mas são escravos da religiosidade. Eles não vivem como livres, mas eles vivem como escravos. Sua religião é rígida. Eles estão ali obedecendo por medo. Eles estão obedecendo para receber elogios. Eles fazem as coisas certas
com a motivação errada. A obediência deles não provém do coração. Eles não fazem o que a palavra de Deus diz. Que quando nós servirmos aos homens, deveríamos fazer como se nós estivéssemos servindo a Deus. E servindo de que forma? Servindo de coração. Ele ali é um típico religioso. Sabe como é que é o religioso, né? É semelhante aos fariseus, que estão ali apenas para discutir a religiosidade, mas na verdade eles não praticam o que deveria ser praticado. Eles obedecem, como eu disse, por medo. Faz coisas certas com as motivações erradas. Na verdade, esse tipo de pessoa, ele anda como escravo. Está ali, é um pai, é um filho, está na casa do pai, está na igreja, mas na verdade ele é um escravo. E ele não é um escravo de Jesus. É um outro tipo de escravo. O verbo aqui é douleu, que significa servir como escravo. Ele nunca entendeu o que é ser filho. Ele nunca usufruiu, nem se deleitou no amor do Pai. Ele é um tipo de crente que serve por obrigação. Quer dizer, até porque há muitas de nossas igrejas que nós precisamos eleger as pessoas para ocuparem os cargos. Cargos. E quando se fala cargos, nós já estamos falando de cargas, né? Cargas. Nós devemos servir porque nós amamos o Senhor. Ser crente para esse tipo de gente é um peso. Para esse tipo de gente é um fardo. Servir para esse tipo de pessoa é uma obrigação. Eles querem servir para serem reconhecidos. Eu tenho dito aqui, não sei se eu já compartilhei isso com o pastor Alex nos nossos encontros sobre Igreja Multiplicadora, que há muita gente que quer servir na igreja e quer ser reconhecido. Eu não quero que você se sinta ofendido com essa palavra que eu vou lhe dar, mas para você poder entender que na igreja não é lugar de ser reconhecido. O melhor lugar para ser reconhecido chama-se IML. O melhor lugar para ser reconhecido é no IML. Lá eles nos conhecem detalhadamente. Quando nós servimos a Deus, nós não devemos servir para ser reconhecidos. Até porque o tapete vermelho que nos espera é no dia da volta de Jesus, que Jesus vai dizer para cada um de nós, que entregamos as suas vidas a Ele e servimos a Ele por amor. Ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possui por herança o meu reino, que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Mas para esse tipo de pai, para esse tipo de filho que está dentro da igreja, mas são escravos da religiosidade, para eles é um peso. É um peso orar, é um peso ler a Bíblia, é um peso celebrar ao Senhor. Eles vivem sufocados, eles vivem gemendo como escravo. Estes pais e filhos estão na igreja, mas não têm prazer, não têm alegria de servir a Deus. Obedecem, mas não obedecem com alegria. Infelizmente, estão na casa do Pai, mas vivem como escravo. Mas em quarto lugar, quando é que pais e filhos estão perdidos na casa do Pai? É quando eles vivem dentro da igreja, mas estão com o coração cheio de amargura. Vivem dentro da igreja, mas estão com o coração cheio de amargura. E aqui eu vou usar os versos 29 e 30 para fazer aqui uma comparação do complexo de santidade comparado com a rejeição dos marginalizados. Por quê? Porque aquele filho que ficou, ele estava encorajado orgulhosamente em sua religiosidade. Ele arrotava uma santorrice discriminatória.
ele se julgava ser muito santo. Não estou falando de ser santo separado, mas ele se subjugava, eu sou melhor do que o outro. Só ele presta. O pai, preste bem atenção que se você acompanha o texto novamente, se você dá uma lida novamente no texto, você vai entender o que eu estou falando, que só ele presta. O pai e o irmão estão debaixo de suas acusações mais veementemente. As suas mágoas começam a vazar, e é assim, quando nós estamos magoados, as coisas começam a espalhar. Para ele, quem erra não tem chance de recuperar. No seu vocabulário, não tem palavra de perdão. Na sua religião, não existe oportunidade de restauração. Na verdade, aquele filho, ele se sente injustiçado pelo pai. Ele acusa o pai de ser injusto com ele, só porque perdoou o seu irmão. Na religião dele não havia espaço para a misericórdia. Não havia espaço para o perdão e nem muito menos a restauração. Ele se achava mais merecedor do que outro. A sua religião estava fundamentada no mérito pessoal e não na graça. Mas lembrando, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A nossa salvação não vem de nós mesmos. É pela fé em Jesus, pela graça do Senhor. E ele, a religião dele, era fundamentada no mérito pessoal, não na graça. É a religião da lei. É o legalismo, não da graça, nem da fé, que opera pelo amor. Ele também não perdoa, nem restaura o relacionamento com o irmão. Ele não se refere ao pródigo como irmão. Lembra que eu pedi para você no início destacar aquela passagem? Esse teu filho é a palavra daquele pródigo, daquele filho que ficou. A Bíblia diz que quem não ama a seu irmão até agora está nas trevas. Aquele filho que estava dentro da casa do pai, perdido, ele desconhece o amor. Ele vive mergulhado no ressentimento. Ele vê seu irmão como um rival. O ódio que ele sente pelo irmão não é menos grave que o pecado da dissolução que o pródigo cometeu fora da igreja. Gálatas, no capítulo 5, verso 19 a 21, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias e invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, 19 a 21. A Bíblia fala sobre 3 pecados na área da imoralidade e usa 9 na área de mágoa, ressentimento e ira. A falta de amor, meus irmãos, meus amigos, é um pecado tão grave como o pecado da vida imoral e dissoluta. O ressentimento também vai isolar aquele filho do pai e também do irmão. Quando uma pessoa guarda ressentimento no coração pelo irmão que falhou, ele também perde também a comunhão com o pai. Quantas pessoas que estão assim guardando ressentimentos, mágoas. Ele se recusa a entrar na casa, ele fica de fora da celebração. Ele mergulha-se na amargura. Quantas pessoas assim, quantas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão amarguradas. Quantos pais e filhos que estão andando amargurados, mesmo dentro da igreja. Amargurado com o pastor, amargurado com o líder, amargurado com o irmão que já passou pela igreja. Talvez até mesmo com algum parente que não conversa mais. Deixa eu te falar. Não espere que você seja contaminado pelo Covid-19 e que você
Parta desta vida antes de você reatar com essa pessoa. Porque quando você fizer isso, o nome do Senhor será glorificado. Será que tem algum pai amargurado com o filho, ou algum filho amargurado com o pai? Algum esposo amargurado com a esposa e alguma esposa amargurada com o esposo e que estão dentro da casa do Pai e que ainda estão perdidos, mas que está ouvindo a voz do Senhor nessa noite dizendo: reconstrua seu relacionamento, perdoe o seu próximo. Aquele filho, ele simplesmente fica do lado de fora da celebração, ele mergulha-se totalmente na amargura, ele vai dizer para o pai: esse teu filho. Mas o pai o corrige e diz-lhe: esse teu irmão. Isso é triste. Caminhando para o final, eu ainda quero dizer para vocês, quando pais e filhos estão perdidos na casa do pai, é quando vivem dentro da igreja, na presença do pai, mas andam como solitário. Ele anda como solitário. Ele anda sem alegria. Ele anda sem amor, sem prazer. Vive na casa do pai, mas sente-se um escravo. Está na casa do pai, mas não tem comunhão com ele. Quantos pais e filhos que estão na igreja, mas nunca sentem o amor de Deus, a alegria da salvação, o prazer em pertencer à família que vai durar para sempre, a família de Jesus. Que não sente a doçura do Espírito Santo a manifestar e ministrar sobre a vida deles. Há quantos assim? Há quantos que vivem como órfãos, sozinhos, curtindo uma grande solidão e até mesmo insatisfação dentro da casa do Pai. Está lá na igreja, está num pequeno grupo, está no ministério, mas se sente sozinho. Não desfruta do amor de Deus. Mas em último lugar, quando há pais e filhos que estão perdidos na casa do Pai, quando vivem dentro da igreja, mas não se sentem dono do que é do Pai. Eu repito, vivem dentro da igreja, mas não se sentem dono do que é do Pai. O verso 31 vai falar sobre isso. Que ele era rico, mas estava vivendo na miséria. Muitos hoje estão vivendo um cristianismo podre. Um cristianismo sem alegria, sem banquete, sem festa na alma. Trabalhando, servindo, mas sem alegria. Estão simplesmente vivendo um cristianismo podre, pobre, horrível e terrível. Não aproveita das alegrias que o Senhor pode nos dar. Deus tem para cada um de nós uma vida abundante. João no capítulo 10, no versículo 10, diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida com Deus, a vida com o Pai é com abundância, é com alegria. Deus tem rios de água viva para cada um de nós. João, capítulo 7, versículo 38, diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Podemos estar tristes, mas a fonte da alegria, que jorra rios de alegria, está dentro de nós, é Jesus. Jesus é a nossa fonte. Deus tem riquezas insondáveis para cada um de nós. Deus tem a suprema grandeza do seu poder para ser operada em nossas vidas. Efésios capítulo 1, versículo 19, diz: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Deus tem paz que excede todo o entendimento para cada um de nós. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Deus tem alegria indizível é a palavra, e cheia de glória. 1 Pedro 1:8 vai falar exatamente sobre isso.
Lá está escrito assim: a quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. É isso, Deus tem isso para nós. Deus tem vida de muita coisa boa para nossa alma, para o nosso espírito. E esse filho não tem nenhum proveito na herança do pai. Dentro da casa do pai e não desfrutando das maravilhas que Deus tem para eles. Ele nunca faz uma festa, ele nunca celebra com seus amigos, nem sequer um cabrito ele comeu. Ele nunca saboreou das riquezas do pai. Na verdade, ele não tem comunhão com o pai. É como Absalão, que está em Jerusalém, mas não pode fazer e ver, melhor dizendo, a face do rei. Ele está na igreja por obrigação. Ele não toma posse do que é seu. E para finalizar, eu vou usar o exemplo aqui de um homem que juntou um dinheiro para fazer um cruzeiro, né, de navio. E ele não tinha muito dinheiro. Comprou seu pacote, mas ele fez questão de levar lanches para aquele cruzeiro que ele ia fazer. E ali ele via as pessoas comendo os pratos mais deliciosos e ele ficou guardando o dinheirinho dele para poder comer uma ótima refeição no último dia. Só que naquele último dia, disseram para ele que todos aqueles banquetes anteriores já estavam incluídos no pacote. O que isso significa para mim? São pessoas que já entregaram as suas vidas para Jesus, mas não estão desfrutando da alegria da salvação. O mesmo pai que saiu ao encontro do filho pródigo para abraçá-lo, ele sai neste momento para conciliar este filho. O remédio para esse filho era o mesmo para o outro, confessar seu pecado, mas ele ficou do lado de fora, agora perdido dentro da casa do pai. Não fique do lado de fora. Venha e desfrute da festa que Deus preparou para você. Permita que Deus te encontre hoje. Pai, mãe, filho, família. Permita que Jesus adentre a sua casa nessa noite e encontre cada um de vocês. E que haja festa, festa de alegria, porque a Bíblia diz que quando uma alma se arrepende, há festa dos céus. E que haja nessa noite quebrantamento. E que haja nesse momento transformação operada pelo Espírito Santo do Senhor. Jesus está nessa noite batendo à porta da sua casa, do seu coração. Permita que ele entre. Lá em Apocalipse capítulo 2, verso 5, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, abrir a porta, Jesus vai entrar. E Jesus vai fazer uma grande festa. Vai ter uma ceia muito agradável. Jesus é exatamente aquele que quando ele passa ou aonde ele passa, não continua do mesmo jeito. Você quer deixar Jesus entrar na sua casa nesse encontro? Você quer deixar Jesus entrar na sua vida neste encontro? Abra o seu coração. Ele quer entrar. Vamos orar mais uma vez. Pai Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder falar contigo, de agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder ouvir essa palavra, de compartilhar esse texto. E pedir, meu Deus, pelos meus irmãos e os meus amigos que me assistem agora. Peço ao Senhor, ministre no coração de cada um deles. Que haja neste momento, meu Deus, salvação. Que haja neste momento transformação. Para a tua honra, para a tua glória, nós oramos no nome daquele que nos dá acesso de poder falar contigo. No nome de Jesus. Amém e amém. Quero agradecer aqui a oportunidade do pastor Alex por esse convite. Deus continue abençoando você, pastor Alex, sua esposa, toda a sua família.
Nós estamos sempre nos encontrando às terças-feiras, de 15 em 15 dias, para estudarmos sobre Igreja Multiplicadora. O pastor Alex tem se tornado um grande amigo para nós, já temos trocado muitas figurinhas, temos orado juntos, estudado a palavra juntos. Isso tem sido muito bom para nós. Obrigado pela sua companhia, pastor Alex. Sua mensagem pregada aqui na nossa igreja tem ressoado ainda neste tempo. Quero te agradecer. Agradecer também aos irmãos da Primeira Igreja Batista em Pará de Minas, e queremos desafiar os irmãos para juntos, nós, Igreja Batista Monte Carmelo, pastor Lopes, né, sua esposa Elian, Mateus, Silas e Vitória, meus filhos, e juntamente com o pastor Alex, sua esposa, e sua igreja, a Igreja Batista em Pará de Minas, possamos fazer a principal tarefa da igreja: multiplicar discípulos, fazer discípulos de Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe poderosamente e até uma próxima. Amém. Que Deus continue usando o pastor Lopes, que Deus continue usando este servo de Deus de maneira poderosa, como usou essa noite e nos abençoou com a palavra do Senhor. Eu quero desejar a você uma semana abençoada. Lembrando, quarta-feira iniciamos o estudo das cartas de João, 1 João, e eu quero também parabenizar os aniversariantes da semana. Está aí na sua tela a lista com todos os aniversariantes dessa semana. Eu desejo que todos sejam abençoados, que todos possam usufruir dos cuidados do Senhor. Parabéns por mais um ano de vida que o Senhor está concedendo a esses irmãos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus seja sobre todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Boa semana para vocês. Deus abençoe.